Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para mais uma live, né? Live de hoje que todo mundo tá esperando, todo mundo tá ansioso, né? Eu tô bem feliz, eu espero que seja a primeira de várias lives, não só com o doutor aí, mas com mais profissionais da área da saúde. Hoje o convidado de hoje, gente, tô chique. O convidado de hoje é o Dr. Juliano Molina, né? Que ele é cirurgião cabeça e pescoço, ele muito gentilmente aceitou participar aqui para falar um pouquinho da parótida, né? Vou esperar o doutor entrar para que eu possa adicioná-lo, né? Lembrando, gente, que vocês sabem que a live aqui no Instagram, como eu não sou ninguém na fila do pão, né? Como eu sempre falo, a live aqui é muito limitada, né? Eu só tenho 40 minutos de live, então assim, eu não vou conseguir aí fazer todas as perguntas que vocês me pediram para fazer, tá? Então vou fazer umas perguntas muito específicas para ele, para que ele possa aí ajudar a gente a tirar umas dúvidas, né, sobre a parótida. E aí, gente, o que está acontecendo? Eu e a tecnologia. Tô esperando entrar. Engraçado, não tá vindo ninguém pra mim. Se alguém estiver vendo, faz um oi pra mim. Que pra mim não tá mostrando nada. Que esquisito. Ah, legal. Agora que tá entrando. Vou esperar vocês entrar, gente. Lembrando que eu vou fazer umas perguntas muito específicas hoje, tá? Não vou conseguir aí me estender, né? Porque vocês sabem que a live é complicada. Aqui. Vamos rezar para que dê tudo certo. Ai, que bom. Olá, Oi, doutor. Vanessa, tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo bem. Doutor, primeiro eu queria te agradecer, tá? Por disponibilizar esse tempo aí para mim, para falar com a gente sobre a parótida, enfim. Queria agradecer, dizer que eu estou lisonjeada, fiquei muito feliz que o senhor aceitou e obrigada. Ah, Vanessa, mas é uma honra, é um prazer participar desse questionário. Você, como uma pessoa influente que consegue ajudar um grande número de pessoas nos questionamentos simples, nas dúvidas que essas pessoas têm, sabe? Nas incertezas e com a maneira bem simples de explicar a sua, você conquista essa confiança e faz com que tenha mais seguidores. Na realidade, é por uma conquista. Que agradeço a oportunidade que você me dá de explicar um pouquinho mais sobre esse universo de glândulas salivares. O que nós vamos falar agora é um aspecto pequeno, né? Mas tem Né? várias coisas. Eu fico à disposição sempre que você quiser para novas perguntas, para as novas reuniões como essa. Ah, eu fico muito feliz, doutor, porque olha, pergunta que não me falta do pessoal que me chama, porque olha, tem bastante coisa que eles me perguntam, viu? Ah, acreditam, eu acredito. O doutor quer se apresentar, doutor? O senhor é de clínica, pode falar. Ah, tá bom. Meu nome, para os nossos espectadores que estão vendo agora, meu nome é Juliano Molina, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço. Eu trabalho clínico aqui em São Paulo, eu tenho um consultório e opero bastante na Beneficência Portuguesa de São Paulo, no Einstein, no Sírio, no Oswaldo Cruz. Eu sou professor afiliado da Escola Paulista de Medicina, no Departamento de Otorrino e Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Tenho meu doutorado pela Escola Paulista. Eu sou membro do Colégio Americano de Cirurgiões, sou membro do Colégio Americano de Cirurgiões de Cabeça e Pescoço e participo da Federação Latino-Americana de Sociedades de Cabeça e Pescoço. Então, na Escola Paulista, como professor afiliado, no nosso ambulatório de cirurgia e de especialidades de glândulas salivares, onde eu faço parte, eu inaugurei, nós nos esforçamos para cuidar de todas as patologias acerca das glândulas salivares, as inflamatórias, as tumorais benignas, malignas e a reabilitação. E o tópico que você faz no teu blog, Vanessa, é excelente. É muito bom porque nos ajuda a desmistificar muitas das coisas que envolvem o tratamento de glândula salivar. E muitas vezes as respostas, elas não valem para todas as situações. Depende da situação. Muita coisa pode variar. Essa eu me apresentando.
Obrigado por essa oportunidade, viu, Van? Ah, imagina, doutora, eu que agradeço. Bom, gente, como eu falei para vocês, eu vou fazer umas perguntas muito básicas, assim, de quem acabou de descobrir o tumor na parótida, tá? Aí, como o doutor se propôs, aí em outras lives a gente aborda outros assuntos aí da parótida, tá bom? Bom, doutora, primeiro assim, eu queria saber como é que a gente consegue identificar aí que a gente está com tumor na parótida. Quais que são os sintomas que a gente pode identificar que a gente está com alguma coisa na parótida? Tá bom. Então, na realidade, assim, qualquer alteração em projeção de glândula salivar merece uma atenção. Como no tema que nós estamos falando agora é sobre a parótida, que é nessa região daqui, ele faz uma semilua. Na maioria das vezes, nós temos duas parótidas, uma de cada lado. Alguns pacientes têm uma parótida acessória que fica mais ou menos nessa projeção, pequenininha, ao longo do trajeto do ducto salivar. Qualquer alteração neste local, nós temos que pensar que seja de glândula parótida. Isso pode ser um nódulo, dolorido ou não. Eu posso ter um aumento da glândula inteira, inflamatória ou não. Eu posso ter sintomas que acompanham isso, como dor de ouvido por conta de irradiação ou dificuldade para engolir. Em alguns casos, a parte profunda da parótida, ela tem comunicação, fica próxima da orofaringe, da amígdala. Então, quando a amígdala está um pouquinho desviada para dentro, também é um sinal de que existe algo no polo profundo da parótida. Na maioria das vezes, em outras ocasiões, não. Então, os sintomas de alerta, para você investigar, são nódulos, abaulamentos, inchadinhos, dor local. Em alguns pacientes, eu posso ter fraqueza muscular. Então, a mímica facial, como eu levanto o meu músculo temporal, como eu fecho com força o meu olho, a maneira como eu faço o bico, o sorriso, tudo isso é a coordenação, são ramos do nervo facial que passa dentro da parótida. E se eu tenho algum problema na glândula salivar, eu posso ter comprometimento desses nervos. Então, eu posso ter uma fraqueza muscular, que muitas vezes pode ser confundida com a paralisia mesmo idiopática de Bell, ou mesmo um acidente vascular isquêmico, mas que teria outros sintomas. Então, fraqueza muscular, nódulos na projeção da parótida, o abaulamento, o inchaço, dor, dificuldade para engolir, dificuldade para pronunciar, você fica com uma incoordenação, sensação de adormecimento nesse local, são todos sintomas que nos levam ao alerta e tem que investigar e procurar um especialista para, com exames adjuvantes, de tomografia, ressonância, aí a gente faz a investigação, o diagnóstico correto e institui o tratamento mais adequado. Tá. E, doutora, assim, quando a gente diagnosticou o tumor na parótida lá com os exames de imagem, e aí como que é a cirurgia? Quanto tempo demora a cirurgia? Como que é a anestesia? Que é isso que eles me perguntam. Quanto tempo fica no hospital? Enfim. Sabe, Ivan, a cirurgia depende muito do que vai ser feito, qual o planejamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma suspeita de um nódulo em parótida, eu faço uma biópsia. A biópsia por agulha, na maioria das vezes, o indicado é antes fazer uma biópsia por agulha para ajudar a me guiar qual tipo de cirurgia. Se essa biópsia por agulha me mostra uma neoplasia benigna, por exemplo, quase 70% a 90% das vezes, a neoplasia benigna é um adenoma pleomórfico. Ele pode ser localizado na região mais caudal da parótida, por aqui, ou na região central ou superior. Na maioria das vezes, é caudal, na parte inferior da parótida. Então, eu posso fazer uma cirurgia parcial nesse sentido, tá? Quando o nódulo ele fica no meio, no terço médio ou superior da parótida, é difícil fazer cirurgia parcial. Aí, normalmente, tem que retirar o polo superficial da parótida. A parótida é composta de uma parte superficial, ou lobo superficial, e uma parte profunda. A parte profunda é pequena.
ela mede uns 3 centímetros, 4 centímetros, tem 2 ou 3 linfonodos. O polo superficial da parótida ele é grande, ele pode medir 6, 7 centímetros, ele é um pouco mais extenso e ele tem junto uns 5, 7 linfonodos, tá? Então, normalmente, quando a gente vai operar, sempre se faz anestesia geral. Não dá para fazer isso com anestesia local. Não dá para fazer com sedação. Tem que ser feito com anestesia geral. O paciente tem que estar relaxado. A manipulação do nervo é muito delicada. O nervo facial é o 7º par. Ele desce da base do crânio por um orifício que chama forame estilomastoideu. E ele normalmente emite 6 ramos. O primeiro deles vem bem aqui para trás, a gente quase não vê. E os outros 5, eles vêm para frente, para o músculo, né? Frontal, para o orbicular do olho, para o bucinador, que é o que faz o bico, e para o depressor do lábio, que é o que faz o sorriso. Então, na cirurgia de parótida, quando eu vou retirar um adenoma, por exemplo, benigno, adenoma pleomórfico, eu posso fazer uma cirurgia parcial, mas eu tenho que visualizar o nervo. Para visualizar o nervo, existem maneiras técnicas de você visualizar. Se opera com lupa, com o paciente anestesiado. Existe a técnica cirúrgica de você soltando os tecidos devagarzinho, sempre procurando dar uma margem de tecido adequado, quando é possível. Às vezes a gente não consegue. Então, Vanessa, a cirurgia de parótida é um dos primores de cirurgia em cabeça e pescoço. Porque você tem que ter uma delicadeza para operar. Você tem que ter um tempo adequado. Não existe o mais rápido, o mais prolongado. Existe o caso que está com o paciente. Obviamente, tem uma média, né? De 2, 4 horas, depende. Porque ali são vários ramos. Diferente dos desenhos, dos livros que aparecem, existem vários caminhos que são motores, mas eu tenho os ramos nervosos sensitivos, eu tenho ramos do sistema nervoso simpático, eu tenho ramos do sistema nervoso parasimpático. Isso forma uma trama dentro do tecido salivar. E pela experiência do cirurgião, nós temos que identificar quais são os ramos motores, que são aqueles de importância para a cirurgia de ressecção. Para isso, nós temos ao nosso auxílio, quando é possível, por exemplo, um monitor de nervo, onde eu consigo visualizar uma estrutura. Se eu tenho dúvida sobre o que é essa estrutura, se ela é sensitiva, motor ou parasimpático, você encosta o aparelhinho no nervo, ele vai dar um sinal, o músculo vai contrair, isso vai ser captado. Mas isso nem sempre é disponível. E quando nós aprendemos a operar, a gente aprende a operar sem esse monitor de nervo. Ele não é essencial, mas ajuda em muitas situações, principalmente em reoperações. Então, a anestesia tem que ser geral. O colega, o médico, ele tem que ser habilitado. Então, o cirurgião de cabeça e pescoço, que é habilitado a fazer cirurgias parótida. Os otorrinolaringologistas também são habilitados. Tem que ter familiaridade com a anatomia, que é bem delicada nessa região. E também familiaridade com o pós-operatório. Então, a cirurgia demora 2 a 4 horas. Se for, por exemplo, por uma suspeita de câncer, além de retirar a parótida, em alguns casos é necessário retirar os gânglios aqui perto, por onde o tumor pode espalhar. Isso depende da situação, depende de qual tipo histológico. Você sabe que existem descritos pela Organização Mundial de Saúde cerca de 135 neoplasias de glândula salivar, das quais quase 35, 37 são malignas. E por que tem tanta diferença? Por que existe tanta variação? Eu costumo explicar e comparar, a glândula salivar, ela parece uma árvore. Eu tenho as raízes aqui embaixo, eu tenho o tronco, eu tenho os primeiros galhos mais firmes, mais grossos, eu tenho os galhos mais fininhos entre cada um, galhos mais finos ainda em terceira ramificação, e depois eu tenho as folhas.
Cada unidade dessas que eu falei, na glândula salivar, é um tecido. É um agrupamento de células especializado naquela função. E as neoplasias dependem de cada uma. Às vezes eu tenho proliferação só de uma, só de um tipo. Às vezes eu tenho proliferação mista ou predominância de mais de um tipo. E essa combinação de fatores me origina uma neoplasia, um câncer diferente, uma neoplasia benigna também diferente. E o que muda na cirurgia, se for uma neoplasia benigna, eu não preciso correr o risco de soltar e dissecar todo o nervo. Eu posso só ser parcial. Mas, porventura, se for uma neoplasia maligna, a indicação sempre é fazer total. Tem que tirar a parótida superficial, soltar os ramos do nervo e retirar o lobo profundo da parótida. E depende do tipo histológico, fazer o esvaziamento. Aí a cirurgia, que seria de 2 a 3 horas, ela se prolonga um pouco mais. Porque a delicadeza do local exige isso. Ela exige esse cuidado, esse esmero. Não se pode fazer a cirurgia correndo. E tem que ter a experiência do colega, do cirurgião, no pós-operatório também. Normalmente se usa dreno em cirurgias grandes, mas em cirurgias pequenas, às vezes, não se usa dreno. Tá? O corte, todo mundo fica preocupado, doutor, eu vou ficar com corte no rosto? Não. A nossa incisão em cirurgia de cabeça e pescoço, para operar parótida, ela fica bem aqui atrás. É o mesmo corte que os cirurgiões plásticos aprenderam da nossa especialidade, que se faz a ritidoplastia, onde se estica um pouquinho essas dobrinhas, essas ruguinhas que nós temos. Então, o resultado estético costuma ser ótimo, fica muito bom, fica imperceptível, tá? A não ser a ausência da glândula, porque eu não vou ter a glândula. Mas essa ausência, às vezes, é imperceptível. Quando incomoda um pouco mais, a gente percebe, tem alternativas de eu tentar recobrir, antes de fechar, antes de terminar a cirurgia, de tentar recobrir o espaço. São alternativas, depende da preferência do cirurgião, depende da preferência que foi conversado com o paciente. Eu consegui responder, não? Nossa, até desenhou para mim. Até desenhou. Ai, é bom, né, essa explicação mais complexa, assim, que muita gente fica realmente me perguntando essas coisas, falo, gente, eu não, quem sou eu para ficar entrando em questão de anatomia, né, enfim. E, doutor, vamos lá, essa cirurgia, ela pode ter algumas sequelas, né, eu sempre falo que ela pode ter, porque muita gente fica desesperado, falando, não, vai ter sequela, ai, meu Deus, vou ficar torta, não sei o quê, e às vezes a pessoa não tem nada, né? Às vezes pode vir a acontecer as sequelas. Então, quais que são as sequelas, tanto temporárias quanto permanentes, que pode vir a cometer essa cirurgia? Bom, Van, as sequelas, a gente pode enumerar, elas podem ser desde resultado do ato cirúrgico, como resultado da ausência da parótida. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter, a principal das sequelas seria a alteração da manipulação do nervo, resultado da manipulação do nervo, ou seja, uma dificuldade de movimentação do músculo correspondente. Nós definimos isso como paresia ou paralisia do nervo. Na maioria das vezes, ocorre por uma neurite. Quando eu tenho um nervo facial e eu tenho tecido de parótida aqui em cima, eu tenho que devagarzinho soltar esse tecido de parótida. E depende da situação, se eu tenho que soltar ele mais firme ou o nódulo da parótida ele está mais firmemente aderido e eu tenho que soltar de uma maneira mais firme, eu posso fazer uma neurite do meu nervo. Se eu tiver essa neurite, o nervo inflamado, facial, motor, ele não vai deixar passar o sinal, a transmissão nervosa não vai ser tão fácil. Ele vai filtrar um pouco isso, ele vai segurar o sinal. O resultado é que o músculo para frente, ele não vai receber esse sinal com tanta força. Então, em vez de fazer um bico forte, ele acaba fazendo um biquinho mais suave.
Eu posso ter um desvio discreto ou um desvio mais pronunciado. E a definição de se é paralisia ou paresia, ela acontece, Vanessa, em relação ao tempo. Então, normalmente, quando acontece alguma paresia ou paralisia, ele tem que voltar ao normal entre 3 a 6 meses. Da onde vem esse tempo de 3 a 6 meses? É o tempo que a maioria dos tecidos no corpo já tirou a inflamação, já acabou o processo inflamatório depois de 6 meses, e ocorre uma regeneração do nervo, uma recuperação do nervo. Seja ela recuperando, proliferando ou desinchando. Se o nervo ficou intacto, inteiro, mas no final da cirurgia existe uma dificuldade de movimentação, isso é uma neurite. Então, normalmente, vai voltar o nervo, a função do nervo. Esse período de retorno é até 6 meses. Quando demora um pouco mais, vamos supor, porque isso é uma média, né? 7 meses, 8 meses. Mas, de uma maneira geral, Vanessa, se não retorna a função do nervo após 6 meses, 9 meses, por exemplo, não vai voltar ao normal. Então, o que antes seria uma paresia, uma dificuldade, um retorno, uma dificuldade de movimentação pelo inchaço, pela neurite, e ele volta ao normal, agora não. Agora fica instituído como paralisia. Então, o termo de paresia e paralisia do nervo é em relação ao tempo. Nós não sabemos se vai voltar. A probabilidade de não voltar, de eu ter paralisia definitiva para a cirurgia de parótida é baixa, mas ela não é inexistente, ela existe. Depende de vários fatores, como eu falei, da localização do nódulo, indicação de cirurgia, da experiência do cirurgião, a própria avaliação anatômica do paciente. Tem vários fatores que influenciam nisso, tá? Alguns medicamentos ajudam, alguns cuidados, complexo B, fisioterapia, que se faz com calor local ou com estímulo para movimentação, ondas curtas, massagem, cuidados locais ajudam a esse retorno mais rápido e mais fácil. Por exemplo, choquinho que se faz, o estímulo elétrico também ajuda. E tudo é possível, tudo deve ser tentado para o retorno mais rápido do nervo. Depende de cada paciente. Mas o nervo que é cortado por alguma necessidade, o tumor, por exemplo, ele está abraçando o nervo. Eu não consigo descolar. Eu não vejo espaço entre eles. Ele está abraçando. Se existe isso, não tem alternativa. A gente tem que cortar o nervo. Porque o tumor, o câncer, tem que sair junto, com margem adequada. É a melhor alternativa em prol do paciente. Aí tem que se sacrificar o nervo. Existem maneiras de reconstruir. Se faz reconstruções microcirúrgicas. A gente pega um outro nervo sensitivo que tem aqui, ou mesmo de outros locais, por exemplo, da perna, é um nervo grande, sensitivo, e se faz uma microanastomose com a lupa e com fios muito finos, mais fino que o cabelinho. A gente faz essa anastomose para reabilitar, fazer uma ponte entre os dois setores de nervo, para reabilitação, quando isso acontece. Então, isso é uma das principais sequelas que acontecem em relação ao nervo, tá? A segunda sequela que ocorre é o que a gente chama de suor gustatório. O que significa isso? Quando tem que fazer a cirurgia da parótida, eu tenho que fazer um corte na pele, se levanta a pele para expor a minha glândula, se localiza o tronco e os ramos do nervo e se retira a parótida. E depois a pele volta ao local. Quando a pele volta ao local, existe na cicatrização uma comunicação do sistema simpático e parasimpático das glândulas sudoríparas da pele com o sistema simpático e parasimpático do tecido que ficou remanescente. Quando cicatriza isso, depois de alguns meses, se eu tenho algum estímulo salivar, por exemplo, eu
eu sinto o cheiro de café ou eu ouço o som de panela na cozinha e eu começo a salivar, o meu cérebro manda o sinal para a produção de saliva, só que eu não tenho mais glândula parótida. O que eu tenho no local? A comunicação dos nervinhos que ficaram com os nervos da pele. Aí manda o sinal para a pele e as glândulas sudoríparas da pele começam a transpirar. Esse mecanismo foi muito bem descrito por uma enfermeira, que ela era judia, e infelizmente ela morreu num campo de concentração, porque ela foi presa na época da Segunda Guerra, que se chama Lucília Frey, F-R-E-Y. E hoje, síndrome de Frey. Então, a Lucília, ela era uma enfermeira, não, neurologista. Ela descreveu e fez todo o desenho de como esse mecanismo ocorre. E a síndrome de Frey, que recebe em homenagem a ela, ela ocorre na maioria dos pacientes, acima de 60%. Então, na maioria, quando você pergunta, quando você alimenta, você sente que fica um pouquinho úmido, molhado? Sim, isso acontece. E existem medidas para cuidar disso. Se passam, por exemplo, pomadinhas que inibem a secreção, a sudorese. Pode-se usar aqueles desodorantes sem cheiro, mas de rolo, ou mesmo de spray. O de spray é um pouquinho perigoso porque ele vai estar perto. Então, se usa de rolinho. Antigamente não tinha muito de rolinho. Então, só o antiperspirante bom, forte, normalmente masculino, de rolo, você pode passar e ele inibe essa sudorese. É uma das complicações. Tá? Complicações mais raras, por exemplo, tem sangramento, fez um hematoma, tem que reoperar. Isso pode acontecer, é inerente ao ato cirúrgico também. Minha cicatriz não ficou muito boa, ficou um pouco larga. Isso pode acontecer também inerente à pele, à constituição. Mas, de uma maneira geral, as sequelas que são do nervo, da parte da sudorese, as sequelas que podem ficar anatômicas, ficar afundadinho um pouquinho, porque eu tenho ausência, né, do tecido. Mas essa sequela anatômica, desde que você aceite o que houve, compreenda o que aconteceu e que foi para o bem, na maioria das vezes a gente aceita bem. Se tentar fazer preenchimento, fazer outras cirurgias, isso vai, às vezes, piorando a situação. Doutor, deixa eu só tirar uma dúvida minha, porque eu tenho síndrome de Frey, né? Fui premiada. Você está entre os 60% ou mais, não é que só você. Fui premiada. O senhor falou que a síndrome de Frey, ela acontece quando é retirada a glândula toda da parótida. Isso. Eu ainda tenho a parótida. Eu ainda tenho a parótida. Na maioria das vezes. Por que acontece isso? Tá. Quando você corta a glândula parótida para retirar, embaixo dela fica a parótida profunda, porque às vezes não preciso retirar aquele lobo profundo de parótida. Então, quando eu cortei, ficaram os restinhos de nervo aqui. Então, mesmo com a parótida, eu posso ter síndrome de Frey. Mas se eu tiver a parótida inteira, eu não vou ter isso. Basta ter a ausência de algum segmento dela que eu posso ter síndrome de Frey. Entendeu? Isso é muito mais frequente em pacientes que tiram toda. Fazem a parotidectomia superficial toda. Mas pode acontecer em parciais também, que pode ter sido o seu caso e de alguns espectadores que estão assistindo aí. Tem bastante gente. O pessoal tem, lá no grupo, o pessoal tem a síndrome de Frey. Não são muitas pessoas, mas algumas premiadas, que nem eu, tenho sim a síndrome de Frey. E, doutor, depois da cirurgia que passou, pós-operatório, quanto tempo que... Eu sei que isso é muito peculiar, e eu falo isso em todo o meu vídeo, porque eu acho muito relevante, porque cada organismo é um organismo, vai depender aí de que tipo de sequela ou pós-operatório que você tenha, né? Esse tempo aí, né? Mas qual que, em média, assim, falando de maneira muito geral, qual que é o tempo que a gente leva aí para poder voltar à vida normal? Tá. Eu vi aqui... Van, depois, se você quiser, alguns espectadores fizeram as perguntas aqui embaixo, aí você pode me perguntar também. Mas eu vi que alguém perguntou se a sequela do Frey é para sempre ou é temporária. Não, ela é para sempre. Ela é para sempre. Antigamente, se tentava, por exemplo,
reabrir o paciente, faz o corte de Ah, novo, descola a pele de novo, aí leva um outro tecido, por exemplo, para cá e volta a uhum. pele. Só que para fazer isso, você tem que achar o nervo facial de novo. Nossa. Agora tem uma diferença. Agora eu tenho uma fibrose, eu tenho uma cicatriz entre a Uhum. pele e o nervo. É. Adivinha que cor que é a fibrose? É branca. O tecido fibrótico é esbranquiçado. Uhum. E adivinha que cor que é o nervo? Branco. Uhum. Esbranquiçado. Então, muitas vezes, a gente não consegue visualmente saber onde está o nervo numa reoperação. Então, a estratégia para você operar pacientes com alterações de parótida tem que ser planejada para fazer da primeira vez o melhor possível. Porque voltar, reoperações são sempre delicadas e mais difíceis. E a chance de complicações aumenta. Então, na síndrome de Frey, ela ocorreu pela cicatrização do simpático e parasimpático com os terminais nervosos das glândulas sudoríparas. Ele cicatrizou. Quando cicatriza, passa o estímulo nervoso e eu vou ter síndrome de Frey. Refazer isso, na maioria das vezes o cirurgião não quer, porque o nosso risco de lesão do facial é alto. Então, na tentativa de consertar uma coisa, você ocasiona outro problema. Então, se adota medidas clínicas para isso, né? Na maioria das vezes, com o antiperspirante local, ele consegue resolver bem. Desculpa, Van, era só para responder a pergunta do Não, Matilde, não tem espectador. problema nenhum. Não, não tem problema nenhum. Você me disse que normalmente, quanto tempo que demora para a gente ter a recuperação pós-cirurgia? Tá bom. Exatamente. É uma cirurgia, eu posso responder sob duas óticas, né? Então, do ponto de vista local, é uma cirurgia que não tem tanto impacto. Esse impacto local, sistêmico, por exemplo, não é como a cirurgia de vesícula, não é uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia gástrica ou intestinal, que eu tenho que ficar alguns dias no hospital, eu tenho que ficar com restrição alimentar. Não, é algo localizado. A delicadeza é anatômica, é o nervo facial, a veia retromandibular que passa, o ramo da artéria carótida que está passando. Então, como eu tenho alteração local, nada me impede de falar, de comer, me movimentar, num sentido de bom senso, né? Eu não vou fazer uma corrida, eu não vou correndo até a padaria e voltar. Não, eu posso fazer minha caminhada num período depois de alta do hospital. Para fazer atividade física, como toda cicatriz, você tem que ter um pouco de cuidado. Porque se você movimentar demais, quando estiver fazendo alguma atividade física, levantando um peso, e você esticar, a cicatriz tende a abrir, ela vai ficando larga, a cicatriz, e aí o resultado estético não é bom. Funcionalmente, doutor, eu tive um pouco de paresia do nervo. Ele está voltando, mas está devagar. Respeite esse período, não force muito. Dedique o seu tempo para fisioterapia, para recuperação. A atividade física fica para depois. Mas depende da cirurgia, você tem um período de afastamento das suas atividades normais, do trabalho, mais por mecanismos legais. Então, você pode ser afastado, sim, depende quantos você vai conversar com o seu médico, da gravidade da doença e da necessidade de repouso que ele vai instituir. Então, eu posso ter um período, até 14 dias, 10 dias. Raramente passa isso, viu? Nunca houve de eu afastar um paciente 30 dias, por exemplo, por conta disso. Não. Na maioria das vezes fica bem resolvido. Eu sempre, quando eu conto as minhas histórias lá da minha cirurgia, eu sempre deixo muito bem claro que meu pós-operatório foi extremamente atípico, né? Porque eu tive várias coisas. E assim, eu fiquei bons meses em casa, viu? Então, por isso Assim, que eu sempre. Por isso que eu sempre falo, não comparem ao meu pós-operatório, porque ele foi atípico, ele foi cheio de imprevistos, enfim, mas é porque o pessoal sempre me pergunta, eu falo, gente, é que 2 dias a pessoa já está querendo
pular cordinha aí pro mundo. Aí falou, não, gente, calma, né? Fica tranquilo um pouco, né? Até passar aí o E processo do pós-cirúrgico. Depois vocês fazem o que vocês têm para fazer aí. isso, como a cirurgia é localizada, Uhum, nós temos a falsa sensação de que está tudo bem, que tirou só uma bolinha, mas não, foi delicada. Então, para os pacientes, se permitam, né? Descansem, repousem, sigam as orientações alimentares, dos cuidados locais, dos exatamente. curativos, se houver necessidade, e com Uhum, repouso e principalmente com a cabeça boa, com a mentalidade, pensamento positivo, acreditando que vai dar certo, que vai estar tudo bem, exatamente. isso se resolve sim, na grande maioria das vezes. Sabe, é muito, muito difícil você ter complicações que fica muito tempo. Ocorre, sim, Uhum, porque nós somos uhum. diferentes. As pessoas são diferentes, a evolução de cada um é diferente e a característica da doença é diferente. Então, eu posso fazer uma cirurgia parcial, eu posso fazer uma cirurgia metade parcial, total de parótida, eu posso fazer por tumor benigno, por tumor maligno, eu posso fazer por Uhum, processo inflamatório, é um pouco raro, mas eu posso fazer. Então, uhum. todos esses fatores influenciam no pós-operatório. E aí tem que ser muito bem conversado com o médico, explicado quais são os detalhes que permeiam tudo isso. Viu, gente? Não saiu da minha boca agora, viu? Sai da boca de um especialista, viu? Depende de cada pessoa, porque, enfim, a pessoa se compara muito um pós com o outro, né? E a pessoa fala, ah, mas fulano não ficou bom assim, eu não fiquei, enfim. Viu? Sim, Eu sempre falo, depende de cada organismo, isso depende muito de como que foi, qual que foi o tipo de... Enfim, eu sempre falo isso, mas, enfim, o pessoal sempre se verdade, compara. verdade. Meu. Sabe aquela história que febre para homem é um terremoto? Então, uma mulher com febre com 38 graus, ela está bem, está trabalhando, está ativa, e o homem está mais caído, está embaixo do cobertor. Essa Sim. figura, né? Essa anedota é para mostrar assim, nós somos diferentes e a gente recebe um impacto diferente aos Uhum, estímulos. Então, tem pessoas que uhum, aguentam bem dor, tem outras pessoas sim. que não aguentam bem a dor. E a cicatrização também. Tem pessoas que sentem mais inchado, tem outras que não. Isso tudo influencia, que é a variabilidade individual que nós temos. A Uhum, técnica cirúrgica pode ser a mesma, pode ser o mesmo hospital, o mesmo médico, o mesmo tempo de cirurgia, os mesmos uhum, medicamentos, a mesma localização do nódulo, por exemplo, mas dois pacientes vão evoluir completamente diferentes. Isso não tem como a gente prever. O que nós fazemos é orientar, sempre que possível, e entender o que é a necessidade de cada um, sabe? uhum. Aos médicos cabe também a responsabilidade de entender e valorizar. Quando o paciente fala, doutor, ainda está doendo, realmente deve estar doendo. Não é para dizer, É, não, isso não é nada, vai passar. Não é. Deve estar exatamente. doendo. Se deve estar doendo, deve ter algum motivo. Chama de novo, passa de novo em consulta, converse com o seu médico para fazer entender que a sua dor, por exemplo, é diferente do Uhum, resto, como a recuperação de cada um é diferente. exatamente. Exatamente. Bom, gente, olha, eu vou, para finalizar aqui, eu vou fazer uma pergunta que todo mundo me faz. E aí eu falei, vou fazer porque a maioria do pessoal me pediu para fazer essa pergunta. Doutor, da onde que vem o tumor de parótida? Qual que é existe alguma causa específica do porquê que a gente tem o tumor na parótida? Sim. Então, a causa é multifatorial. Quando a Tá. gente faz o levantamento dos artigos científicos Uhum, especializados nesse tema, não existe nenhuma causa que oficialmente ela possa ser dita como, olha, foi ocasionada por isso. tá. Existem relações, por exemplo, com inalatórios, a benzeno, inalatórios voláteis, por exemplo, de posto de gasolina, que fazem querosene, que tem esse inalatório, tem associações com isso. Tem um Uhum, trabalho muito interessante em Israel, que foi publicado, acho que uns 6, 7 anos atrás, que ele associou as ondas do celular com o aparecimento de nódulo de parótida, o adenoma pleomórfico, mas foi o uhum, único trabalho em literatura, não teve nenhum outro que mostrou essa associação. uhum, Então, normalmente,
nós não temos algo muito fixo sobre o que vai aparecer, em detrimento de outros locais. Um exemplo, quem fuma tem o risco de ter câncer de língua, ou câncer de amígdala, de orofaringe, ou câncer da corda vocal. Na parótida, nós não temos essa associação. O que sabemos é que, por algum motivo, por alguma razão, aquele ponto, aquelas células, aquele agrupamento de células começou a multiplicar. Pode ser alguma alteração celular local, eu posso carregar uma tendência genética. Então, para você ter uma ideia, Vanessa, tem tumores de parótida que eles têm receptores hormonais, hormônios de estrogênio, progestagênio, testosterona, tem receptores. Então, ele se comporta quase, por exemplo, como um câncer de mama. Se você faz a biópsia do tumor de parótida e faz a biópsia da mama, a lâmina no microscópio é muito parecida. Muito parecida. E tem receptores hormonais para isso. Por exemplo, tem alguns pacientes que, após você tentar gestações, fertilizações in vitro, com preparo hormonal para a mulher poder ovular e com isso ter a fecundação, esse preparo hormonal faz com que eu possa desenvolver um nódulo de parótida. Radiação também pode fazer isso. Então, tem alguns casos, quando houve aqueles acidentes de Chernobyl, quando houve acidentes de Fukushima, também aumentam o índice de nódulos de parótida, tanto benignos como malignos. Então, não existe algo específico, mas parece que cada um contribui um pouquinho. E, no fundo, é só tendência genética para isso. Tá? O fato é que, por exemplo, quando tem esse câncer de parótida, que se chama carcinoma ductal, ou mamária-like, né? Mamária-like, ele tem... Quando eu faço esse diagnóstico, eu tenho que fazer a parotidectomia, retirar toda a parótida, eventualmente os linfonodos, acrescentar, depende do caso, a radioterapia, e se tiver receptores hormonais, eu tenho que fazer o bloqueio hormonal. Acrescenta-se quimioterapia e bloqueio hormonal para isso. Então, a variabilidade dos tumores, os 35 subtipos ou tipos malignos e os 135 benignos, por exemplo, tornam isso muito difícil. São poucos especialistas no mundo que têm o foco especialmente em glândula salivar. E poucos especialistas em cada país vão ver vários tumores do mesmo tipo. É muito raro. Tem alguns que a média de incidência é 1 a cada 10 anos. Então, é difícil você criar uma experiência grande quando você vê um caso a cada 10 anos, mesmo sendo um serviço de grande volume, onde o médico cirurgião opera bastante isso. Entendeu? Então, a recuperação de cada um vai depender do tipo histológico, da indicação da cirurgia, como foi a cirurgia e da minha variação individual. Era isso que você perguntou? Consegui responder? Não, conseguiu. Não, porque eu sempre, todo mundo me pergunta isso. Eu falo, gente, olha, não tem uma causa específica, né? Às vezes alguns organismos, por algumas coisas, assim, pode desenvolver o tumor na parótida, mas assim, causa específica mesmo não tem. Aí ninguém acredita em mim. Aí todo mundo vai pesquisar um monte de coisa. Tem um Né? monte. Aí fala, ai, Vanessa, ali radiação, isso. Eu falei, não, sim, gente, tem alguns estudos, tem algumas coisas, enfim, mas não tem, assim, uma causa específica, não tem algo que você pode falar, não, isso aqui é isso aqui que dá o tumor na parótida. Tipo, eu gostaria muito que tivesse, porque aí existiria também alguma coisa para protelar isso, né? Para não impedir ter a prevenção disso, né? Sim. Mas, até hoje, Vanessa, a gente estuda, e quanto mais nós estudamos esses tópicos, esses temas, a gente percebe que tem mais perguntas do que respostas, sabe? Exatamente. Então, alterações hormonais ocasionam, radiação ocasiona, a inalação de fenóis, né, esteróis, ele pode ocasionar, o próprio uso celular, tem um trabalho em Israel que eu acabei de falar, pode ser, mas no fundo, sabe, se a nossa imunidade está boa,
dificilmente isso vai aparecer. A não ser que faça parte da nossa história genética, que aí não tem como mudar. Em algum momento vai aparecer ou jovem ou mais idoso. Mas quando nós temos uma imunidade boa, ou seja, aqueles conselhos de vovó, tem que dormir cedo, acordar cedo, alimentação saudável, atividade física. Quando eu faço esses preceitos e eu mantenho uma atitude positiva frente às adversidades da vida, porque, pessoal, a vida está aí. Todo mundo tem conta de luz para pagar, todo mundo tem as contas para pagar. E se você se aborrecer em demasia com tudo, isso causa uma série de efeitos. Funciona como um estresse crônico. E o estresse crônico abaixa um pouquinho a imunidade. Então, a gente, na realidade, não é que eu tenho que deixar para lá, não vou me preocupar mais com as contas. Não. Nós temos que ter sapiência, nós temos que ter a sabedoria. Não são todas as brigas que a gente tem que entrar. E, principalmente, é preciso entrar em alguma briga, independente do que for? Não. Então, quando você começa a ter pensamentos positivos e encarar a vida de uma maneira, por uma outra ótica, enxergando melhor os pontos positivos, mesmo onde tem os negativos que a gente sabe, a nossa tendência é viver bem. E a chance da gente ter alguma coisa que nos afete é menor. Mesmo que eu tenha, eu posso enxergar do lado positivo. Ainda bem que descobri. Ainda bem que eu tratei. Ainda bem que eu operei. Mas por um exemplo. Mas ficou sequela. Bom, mas se eu não tivesse operado, se eu não tivesse tratado, como é que eu estaria? Poderia estar pior. A gente tem que começar a enxergar o copo cheio, do ponto de vista do lado positivo. Nossa, fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa nos vídeos, fala a mesma coisa. Gente, é o copo mais cheio do que vazio. É mudar a percepção. Então, doutor, deixa eu só fazer um adendo. O senhor acha que o emocional também pode influenciar a ter o tumor na parótida? Na realidade, emocional, ele pode influenciar todo tipo de tumor. Todo o nosso comportamento. E não precisa ser tumor, por exemplo. Quando uma pessoa... Quantos nós já vimos... o professor entrou na sala de aula e falou, olha, pessoal, vamos fazer prova hoje. Mas o professor, ninguém avisou. Aí já sai o Joãozinho, vai lá no banheiro porque teve diarreia. De nervoso. Então, o nosso pensamento, a maneira como a gente encara a situação, ele desencadeia efeitos no corpo. O exemplo, a síndrome de pânico. De tanto medo ou de tanta descompensação da ansiedade, eu acelero meu coração, eu faço a minha pressão arterial aumentar. Como com o pensamento eu consigo fazer isso? Consegue. O que nós temos que ver é o contrário. Se com o pensamento eu consigo fazer isso, com o próprio pensamento eu consigo anular isso. Eu consigo viver bem. Eu consigo me restaurar. Entendeu? E isso sai um pouco da medicina tradicional. Ela entra um pouco mais na visão holística. Como tem que ser. Porque o nosso corpo não é só físico, não é só parótida. Eu tenho algo que rege a parótida. A parótida está em mim, entendeu? E eu consigo, então, lidar. Mas, nós somos diferentes, então, a mesma notícia tem impacto diferente para cada pessoa, conforme a própria personalidade, conforme o histórico pessoal, conforme a criação. Então, e não existe uma resposta pronta e certa para tudo. Existe o que cada um vivencia, o que cada um percebe e o que cada um, com a vontade, consegue mudar. Mas sempre tendo em mente o foco. Tá? Eu quero mudar. Então, eu vou conseguir. O que eu preciso para conseguir? E você vai ajustando a sua personalidade. Isso não impede, por exemplo, da gente ter câncer. Se for a minha história de ter câncer, e um dia eu tiver, eu vou pensar da mesma maneira. Eu vou levar a minha estrada da melhor maneira possível. Não vou ficar chorando o prato derramado. É assim que a gente tem que encarar. Entendeu? Consegui responder? Nossa, demais, assim. É porque, assim, eu todo vídeo eu falo o que tem lá nos livros, enfim. Mas eu também falo a minha opinião, né? E eu também acho que o tumor na parótida tem um quê emocional aí muito grande, né?
Mas, enfim. Ai, que bom que eu escutei isso de um especialista, né? Eu fiquei muito feliz de escutar isso, porque às vezes a gente está tão acostumado, né, a escutar sempre só muito sintético as coisas, ai, pode ser, ai, não sei o quê, e aí escutando outras versões, outras opiniões, ou então abrangendo mais coisas, a gente fica um pouco mais tranquilo, né, de pensar que Sim, existem outras possibilidades também, não só aquelas que estão ali. sim. Vanessa, eu vi que alguém perguntou e pediu para responder, por favor, por que que na inflamação dói? Por que que o remédio da inflamação não passa? Foi isso? Você consegue enxergar? É porque tem algumas pessoas que estão passando pelo pós-operatório, né? E existem algumas pessoas que estão com edema ainda, né? Que estão muito inchado. Eu não sei exatamente. Eu li também, mas eu acredito que seja uma pessoa lá do grupo. Ela está com edema, ainda está bastante inchado. E aí ela falou: Olha, eu passei no meu médico, estou tomando antibiótico, mas ainda está doendo, está me machucando. Eu falei: Então, Ah, retorna tá. lá para ele trocar e ajustar, entendeu? É mais uma Sim. questão de pós-operatório. Sim, É. nesse pós-operatório, se porventura ainda está doendo, antibiótico é para evitar uma infecção bacteriana, por isso que é É o analgésico. antibiótico, não é o analgésico. É. Então, se dói por qualquer motivo, que às vezes é inerente à cirurgia, ao procedimento que foi realizado, você tem que Uhum. conversar com o seu médico e pedir para ele analgésicos. Aí, Exato. analgésicos tem várias classes. Até o anti-inflamatório, depende da dose, ele pode ser um analgésico. Sim. Então, depende do paciente se tem mais sensibilidade para um remédio ou para outro. Tem que ser colocado algum Uhum. analgésico. Aí tem que conversar Uhum. com o seu médico. Ligue para ele, converse com ele. Ele vai te prescrever um analgésico para o pós-operatório. O pós-operatório, Exatamente. ele pode doer, depende de cada paciente, Uhum. intensamente, sim, nos primeiros 3, 5 dias. Mas depois, a tendência é amenizar. É verdade. Ele É. passar, é diminuir. Tá bom? Eu consegui responder? Ah, com toda certeza. Pode ser. Eu acho que a pessoa já, já captou aí a mensagem. Bom, doutor, olha, minha live está travando, isso é sinal de que o Instagram já está falando assim para mim, Vanessa, é hora de dar tchau. Infelizmente, eu queria muito agradecer o senhor pela disponibilidade do tempo, pela paciência de se encaixar nos meus horários malucos aí. Tá bom. Obrigada, de De nada. verdade. Eu gostaria que o senhor viesse mais vezes aqui para a Ah, gente falar de outros temas, enfim, sobre a parótida, porque assunto é o que não falta sobre a tá parótida. bom. Sempre que você me convidar, eu estou à disposição. A gente programa um horário. Para o Uhum. pessoal que eu não consegui responder, Vanessa, eles podem me acessar na minha página, Claro, no meu pode falar suas redes Instagram. sociais, doutora. Pode sim. Isso. E aí, a Vanessa também tem no blog dela o link. Aí é só me Uhum. perguntar. Normalmente tem a restrição do tempo, talvez a gente não consiga responder a todos, eu peço desculpa. Mas É. se cortar também a transmissão, Vanessa, muito obrigado pelo convite. Eu estarei à disposição sempre que puder. A gente pode programar Uhum. um outro dia com outro tema, como você quiser. Eu Uhum. estou à disposição. O objetivo é ajudar, sabe, a desmistificar e muitas dúvidas que a gente tem no nosso país tão grande aqui, tantas pessoas com isso. É, Uhum. o fato de eu saber que eu consegui tirar a dúvida e amenizar um pouco a, os receios, os medos Uhum. que os pacientes estão tendo, isso já me ameniza. Isso já me acalenta o Ah, coração, na realidade. É por isso que eu nossa, faço. nossa, que bom escutar isso, doutor, porque o pessoal precisa de informação mesmo. O pessoal, ele sempre me vem muito perdido, assim, sabe? E eu, às vezes, falo, gente, calma, né? Vamos tentar conversar. Eu sempre tento, da minha maneira, mais acolher. Mas, assim, eu sou uma pessoa leiga, né? Sim, Então, vindo de um profissional, vindo de uma pessoa que realmente é a pessoa adequada para. Nossa, para eles vão ser maravilhoso. O que não vai faltar é pergunta, você pode ter certeza. Porque eles vão tá infernar o bom. senhor. Vão infernar até não poder mais. Ah, Bom, doutor, obrigado, Vanessa. obrigada, viu? De verdade, obrigada. E que bom que o senhor vai ficar disponível aí para outras lives, porque aí a gente faz sobre outros assuntos, sobre outras coisas. Eu prometo que na próxima
live eu consigo acender a minha luz, porque eu esqueci que ia escurecer. E aí eu só tô na tela aqui, só o meu rosto. Tá bom, tá bom. Eu fico à disposição também, Ivan, para pergunta do pessoal que não deu tempo aqui e que às vezes demanda um Uhum. tempinho maior. E, E qualquer dúvida, se quiserem tirar, fiquem à vontade para me procurar. Eu agradeço de coração, Vanessa, pelo convite para uhum, fazer a live. É sempre enriquecedor para a gente, para aprender um pouco mais de como estão sendo feitos as condutas, como é a uhum, evolução e, principalmente, uhum. sabe, ajudar. Alguém falou aí no texto, o acolhimento é É, essencial. Em tempos não tenha dúvida. diferentes, em tempos de receio, de muitos medos, a gente precisa de mais calor humano. Tem que ter o Uhum, acolhimento. Nós temos que ter mais exatamente. respeito pelo próximo e mais amor pelo próximo. Eu acho que eu consigo Exatamente. fazer a minha parte assim. Ah, exatamente. Doutor, mais uma vez, Tá bom? obrigada. Gente, eu vou me De despedir nada. aqui do doutor, aí depois eu vou finalizar aqui só para falar aquelas bobagens do final que eu sempre falo. Tá bom. Doutor, Eu obrigada, agradeço. viu? Obrigado, viu? Boa noite. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, doutor. E aí, gente, gostaram da live? Eu prometo que na próxima vez eu acendo a minha luz, meu Deus do céu. Eu esqueci que escurecer e nem tchum. Bom, gente, vocês viram que eu só fiz umas perguntas muito básicas, até que ele respondeu até bastante coisa, né? A minha live já tá travando, que é sinal que eu preciso sair, né? Eu queria agradecer muito vocês por você estar aqui mandando um recadinho, falando. Muito obrigada. Essa live vai estar disponível, vai ficar aqui no GTV da Parote, daqui do Instagram da Parote, daqui @parote da underline. Vai ficar lá também no meu Instagram, que é Vanessa Vince, né, com 2 Is. E eu também vou disponibilizar lá no canal do YouTube, para o pessoal que não está aqui no Instagram, ir lá para o YouTube assistir, tá bom, gente? Eu prometo que eu vou vir com mais lives, não só do doutor, mas com outros profissionais também que eu já estou vendo, e outros médicos cirurgiões de cabeça e pescoço, fisioterapeutas para falar da paralisia facial, enfim, eu estou bem feliz, eu estou muito lisonjeada. Que bom que a gente está encontrando profissionais aí para tirar as nossas dúvidas. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. E aí vocês comentam, compartilham, faz toda aquela palhaçada lá que eu sempre falo para vocês fazer, porque me ajuda muito, tá bom? Eu prometo vir com mais lives com especialistas e uma live só de perguntas e respostas. Vocês pensam que eu não tô lendo os negocinhos, eu tô lendo sim, tá? Pode ter certeza que eu vou vir com essas lives de perguntas e respostas. Tá bom, gente? É isso. Eu espero que vocês tenham uma boa noite e obrigado. Ah, as redes sociais do doutor, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, lá também nas minhas redes sociais e também lá no YouTube, tá bom? Tchau, gente!